Bom dia, minhas princesas, meus príncipes. Espero que todos estejam bem. Tivemos aí um feriadão prolongado. Deu para descansar e renovar as energias. E estamos aqui de volta. Mais uma semana se inicia de atividades letivas. E estamos aqui firme e forte para cumprirmos esta missão. Eu espero que a Páscoa tenha sido boa na família de todos e que Jesus possa estar nos lares de cada um. Eu convido vocês, antes de iniciarmos as nossas aulas, a fazermos uma breve oração, como de costume a gente sempre faz na sala de aula. Vamos fechar os seus olhinhos e vamos orar ao Papai do Céu. Querido Papai do Céu, graças te damos pelo teu cuidado e a tua proteção, por iniciarmos mais uma semana de aula e que o Senhor venha estar presente em nossos lares, nos abençoa, nos ajuda. São bênçãos que te pedimos por Jesus. Amém. Então, hoje na nossa aula de português nós vamos aprender sobre pronomes e o pronome de tratamento no qual nós vamos falar hoje, tá certo? O que é pronome? Ora, o que são pronomes? Pronomes, eles são palavras que acompanham um substantivo, podendo ser utilizados para retomá-los, ou seja, substituí-los se referir a eles, tá certo? Exemplo, vou dar aqui um exemplo para vocês. O Arthur foi brincar na casa de Ítalo. Aí a Jordana responde: sim, ele foi brincar na casa de Ítalo. Ora, o ele é o pronome. A Jordana substituiu o nome do Arthur, certo? Então, os pronomes, eles servem para substituir os pronomes, os substantivos, perdão, tá? Os pronomes, eles servem para substituir os substantivos na qual a pessoa quer se referir, ok? Isso que nós vamos aprender um pouquinho, vamos aprender hoje, tá certo? Quais são os pronomes? Ora, nós temos os pronomes pessoais, que é no qual nós iremos falar hoje. Iremos hoje estudar dois tipos de pronomes: os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento nós já estudamos na sala, mas nós vamos rever aqui. Eu creio que vocês na hora irão lembrar, tá? Então, nós vamos hoje estudar dois pronomes. A cada dia da semana nós estudaremos dois tipos de pronomes, beleza? Então, hoje nós vamos estudar os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento, certo? Os pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? Os pronomes pessoais, eles têm o pronome pessoal do caso reto e que são aqueles que substituem os substantivos, indicam as pessoas da oração, assumindo a posição do sujeito da oração. Aquele exemplo que eu acabei de dar, e eu trouxe outro exemplo para vocês aqui, tá? Eu vou marcar bem aqui para que vocês entendam. Bem aqui, ó. Trouxe um outro exemplo bem aqui para vocês. Aqui, eu fui ao clube. Ele foi ao clube. Ou seja, o ele está substituindo o substantivo. Poderia ser, a gente sabe que substantivos são nomes que a gente dá a pessoas, a seres, a objetos, a cidades. Então, todos esses são substantivos. E aqui o pronome ele serve para substituir. Então, qual é o pronome aqui? Eu e ele, certo? Esses pronomes a gente chama o pronome do caso reto.
Deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Perdão que a gente fez aqui um negocinho aqui, mas aqui a gente vai apagar. Os pronomes, eles podem ser substituídos. Eles têm o pronome do caso oblíquo e do caso reto. Deixa eu limpar, limpou aqui a telinha. Tá. E quero ver se eu amplio aqui para vocês. Isso, muito bem. Ok. E então nós temos os pronomes do caso reto. Os pronomes do caso reto, que são eu, tu ou você, ele, ela, nós, vós, vocês, eles e elas. Esses são os pronomes do caso reto. Lembra que nós estudamos em verbos da primeira, segunda, terceira pessoa, do plural e do singular? Então, aqui estão as pessoas verbais, né? Ou seja, as pessoas do verbo, no caso da primeira, segunda e terceira pessoa do singular, o primeiro quadradinho aqui, tá bom? E no segundo aqui são os pronomes do caso reto. E nós temos também os pronomes do caso oblíquo, tá? Os pronomes do caso oblíquo, eles podem ser tônicos ou átonos. Os tônicos, eles são sempre antecipados de uma preposição e substituem um substantivo que tem a função do objetivo direto. Os átonos, eles não são antecipados de preposição e podem substituir um substantivo que tem função do objetivo direto ou de um objetivo indireto. Vocês irão entender isso agora. Pedro gosta de mim. Ó, qual é o substantivo, o pronome oblíquo aqui? O pronome oblíquo aqui é o mim, tá? E o substantivo é Pedro. Eu encontrei-o na praia. Onde é que está o pronome? Eu, né? Encontrei-o na praia. Onde é que está o pronome oblíquo aqui? Eu encontrei-o na praia. O ó, tá? O ózinho aqui substitui o substantivo, tá certo? Então, a tabelinha que eu trouxe, é importante que vocês copiem, estejam com o caderninho, a caneta aí do lado, para que vocês copiem esse conteúdo aqui, para que vocês tenham em mãos isso aqui para vocês estarem estudando e relembrando, olhando sempre a videoaula e relembrando na hora que for fazer as atividades, tá certo? E os pronomes do caso oblíquo: me, comigo, te, contigo, o, a, lhe, se, si, contigo, nós, conosco, vós, conosco, os, as, lhes, se, si, consigo. Esses são os pronomes do caso oblíquo. Os pronomes do caso reto: eu, tu, você, ele, ela, nós, vós, vocês, eles e elas. Pronomes do caso oblíquo: me, comigo, primeira pessoa do singular. No caso, se a gente for passar para o lado verbal, né? Te, contigo, se estiver na segunda pessoa. E o, a, lhe, se, si, contigo, na terceira pessoa. Nos, conosco. Vos, convosco. Os, as, lhes, se, si, consigo, tá? Na terceira pessoa. Então, nós já sabemos que os pronomes, eles são para substituir os substantivos nas orações. O que são as orações? Que eu já falei para vocês em sala. Oração é a frase.
né? A frase a gente chama de oração. Beleza até aí? Vamos lá passar para outro slide. Agora nós vamos para o pronome de tratamento. Esse nós já estudamos, nós já vimos na sala quais são os pronomes de tratamento, né? São formas mais cordiais e reverentes de nos dirigirmos à pessoa com quem estamos falando ou com quem estamos conversando, né? Com quem a gente se dirige a palavra. Exemplo: Vossa Excelência estará presente na cerimônia de inauguração? Sua Eminência estará presente na celebração? Ou seja, os pronomes de tratamento é uma forma de reverência na qual nós nos dirigimos às pessoas. E nós temos aqui, eu trouxe para vocês um quadro desses pronomes de tratamento. A cada tipo cada classe, tipo de pessoas, a gente tem um pronome na qual a gente pode se dirigir a essas pessoas, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos desses pronomes de tratamento. Olha, os pronomes de tratamento. Nós temos o você, senhor, os senhores, senhoras, senhoras, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa Alteza, Vossa Santidade, Vossa Eminência, Vossa Reverência, tá certo? Esses são os principais pronomes de tratamento que eu trouxe para vocês. Nós temos também as abreviações desses pronomes de tratamento e no qual ele pode ser empregado. Em que momento esses pronomes podem ser empregados? Para que tipo de pessoas podem ser empregados esses pronomes de tratamento? Você, ele é um pronome de tratamento utilizado em situações informais. Senhor, ou senhora, os senhores e os senhoras, ele é um tratamento formal e respeitoso, usado para pessoas mais velhas. Então, quando a gente fala com alguém mais velho, nós costumamos chamar senhor ou senhora, não é verdade? Quando a gente vai se dirigir à mamãe e o papai, mamãe, papai, o senhor, a senhora, gostaria de tomar um copo de água? Não é verdade? Então, são para as pessoas mais velhas. É um tratamento respeitoso. A Vossa Excelência, nós usamos para pessoas com alta autoridade, como, por exemplo, presidente da República, senadores, deputados, embaixadores e governadores, tá? Nós usamos Vossa Excelência. Vossa Magnificência, nós usamos para reitores de universidades. Vossa Senhoria, nós empregamos nas correspondências e textos escritos. Vossa Majestade, nós utilizamos para reis e rainhas. Vossa Alteza, nós utilizamos para as principais princesas e duques. E Vossa Santidade, nós utilizamos para o Papa. Vossa Eminência é usada para os cardeais. E Vossa Reverência nós utilizamos para sacerdotes religiosos de modo geral. Tá certo? E aqui tem as abreviações. Se for o caso da gente escrevermos uma carta a essas pessoas, aí nós precisamos fazer essas abreviações, certo? Que estão aqui na tabelinha aqui ao lado das abreviações. Então, é importante, esses aqui são os principais pronomes de tratamento que nós utilizamos, que nós mais utilizamos, mas tem vários, tem mais ainda, mas vocês irão ver outros tipos de pronomes de tratamento lá no 6º ano, no 7º ano, mas agora os principais pronomes de tratamento que vocês precisam conhecer e saber são esses aqui, as abreviações. São esses que nós estamos trabalhando no momento, tá? Então,
Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, tenha tirado todas essas dúvidas de vocês, se ainda existiam. E se existir, não tem problema. Nós estamos para tirarmos as dúvidas de vocês e retomarmos as aulas mesmo, os conteúdos, até todo mundo ficar sem dúvida alguma. Tudo bem? Então, até a próxima aula. Então, na próxima aula nós estudaremos os pronomes possessivos e demonstrativos. Já anotem aí nos caderninhos de vocês para dar continuidade nesse conteúdo aí nessa matéria. Tá certo? Não esqueçam de copiar esse conteúdo aí no caderno de vocês. Tá certo? Pronomes pessoais e pronomes de tratamento foi o que nós estudamos hoje. Na próxima aula nós estudaremos pronomes possessivos e pronomes demonstrativos. Ok? Um cheiro bem gostoso da professora Elisângela. A tia tá com muita saudade de todos. Espero vê-los em breve. Tchau, tchau. Até amanhã. Fique com Deus.